Buenas, buenas, para quem é de buenas, boa noite para quem é de boa noite. Está começando mais um Falando com o Artista. Hoje nós vamos ter uma convidada aqui, que ela é cantora, professora de samba no pé, modelo, passista, uma série de coisas. Ela é formada, pela SPDRJ e atualmente graduanda em Ciências Sociais. A trajetória dela une experiência artística e formação acadêmica, com o objetivo de valorizar o samba como linguagem de resistência, identidade e celebração da cultura negra. Tem mais de 200 alunas na modalidade online e, atualmente, uma turma presencial na cidade de Campo dos Goitacazes, no interior aqui do Rio de Janeiro. A gente vai conversar e eu vou apresentar para vocês agora a nossa convidada de hoje. Do meu lado, o presidente Célio, o Bruce, e agora nós vamos conhecer a Nessa Matos. Seja bem-vinda, Nessa Matos. Buenas para ti. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Boa noite a todos, boa noite aos ouvintes, aos espectadores, boa noite aos meus companheiros da live também. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Conforme foi apresentado, eu sou a Nessa Matos, eu sou passista, cantora, professora de dança, dança de salão, samba no pé, e uma artista, né? Eu acho que antes de tudo eu sou artista, e é sempre muito importante, né, a gente poder falar sobre samba, falar sobre as engrenagens do carnaval, e de todo esse trabalho das ciências sociais dentro dessas apresentações midiáticas, porque quando a gente fala de samba, a gente não fala só sobre o espetáculo da Sapucaí. A gente fala sobre um trabalho coletivo, um trabalho que todos nós fazemos. Então, fiquei muito feliz com o convite do nosso mestre, Célio Santos, e já quero agradecer aí pela participação. Obrigado. Nós costumamos fazer aqui uma descrição para os PCDs. Eu vou começar, depois o Célio, depois o Bruce e por último, você. Tá? Para as pessoas que não podem nos ver, eu sou negro, eu uso óculos, tenho um bigode cavanhaque grisalho, careca, estou usando uma camisa de malha roxa, mas eu não sei como está aparecendo no vídeo, não sei se está aparecendo roxa, mas já estou sentindo calor, por incrível que possa parecer. Depois eu te falo por que eu estou sentindo calor. Os dois já sabem por que eu estou sentindo calor. Porque para eu sentir frio tem que estar uma bota frio nisso. Enfim. Célio, por favor, sua apresentação. Boa noite a todos, sou Célio Santos. No momento estou de óculos, bigode preto, né, essa barbicha branca aqui que dá o charme, um casaco com mais 3 blusas por baixo, morrendo de frio, mas estou aqui. Né? E nós estamos aqui iniciando o nosso trabalho hoje. Vai, Bruce! Bem, meu nome é Bruce Maciel, sou moreno, alto, né, de cabelos escuros, olhos escuros, estou trazendo uma camisa quentinha de frio, estou de short e estou em casa. Perfeito. Pessoal, eu sou a Nessa, eu sou uma mulher negra. Eu estou usando agora um cabelo orgânico, né? Que é um cabelo mais comprido, mais longo, mas o meu cabelo natural é um cabelo black, né? Um cabelo mais crespo. Eu tô com uma blusa hoje, é uma blusa preta, que tá escrito samba em branco e tem uma coroa em cima, que eu gosto muito. E eu tô aqui num ambiente que é o escritório aqui da minha casa, onde eu dou as minhas aulas online também. Eu sou baixa, né? Como ele falou da altura, eu sou um pouco mais baixa. E posso me descrever como uma mulher com traços negroides, né? Tem os olhos mais amendoados, o nariz um pouco mais fino. E é isso. Ótimo. Com todo respeito, linda, viu? Diga-se por Muito sinal. obrigada. Célio, por favor, pode começar. Nessa, como sempre, né? Você me chamou muita atenção nas lives que você faz, né? As dancinhas. Então, quando você fez a samba, né? Sincronizado, eu falei, quem é ela que eu não conheço? Da onde ela veio? Não, falei pro Luiz Borges, a gente tem que entrevistá-la,
né? E muito mais ainda quando eu falei assim, você é rainha da onde? Você é musa da onde? Aí você falou, não sou musa, é o meu sonho. Mas me fala aí, minha querida, como é que você chegou a esse requebrado, essa brasilidade? Fala como é que foi a sua trajetória até o samba. Olha, o samba, para mim, primeiramente, ele é um movimento, né, de resistência cultural. Eu nasci numa comunidade da Vila Kennedy, da Zona Oeste do Rio de Janeiro, e a gente já tinha aquele samba de terreiro, aquele samba de dentro de casa, desde muito nova, né, desde criança. Então, o samba, para mim, sempre foi um aliado, um amigo nos momentos difíceis, era a música que eu ouvia, era a referência musical que eu tinha. Então, eu me lembro de começar a sambar muito pequena. Eu tenho vídeos onde eu estou com 6 anos de idade, 7 anos de idade, dançando samba de gafieira em um projeto social dentro dessa comunidade. Então, eu comecei muito cedo, né? E a cantar eu comecei um pouco mais tarde, porque eu não sabia que eu cantava. Eu só começava a reproduzir, interpretar músicas, como, por exemplo, músicas da Elza Soares, Maria Bethânia, Alcione, que eram as artistas que a minha mãe mais ouvia. Então, o samba sempre esteve por perto, e aí eu comecei a dançar nesse projeto social, comecei a cantar em casa, e nesse projeto social, as pessoas me perceberam. Eu nunca me percebi nesse lugar de destaque em relação à técnica da dança, por assim dizer. E essas pessoas que me perceberam falavam com os meus pais: invistam nela, invistam na dança dela. Ela dança bem, ela tem algo de diferente. E, enfim, devido às condições sociais, à classe, até mesmo os marcadores raciais, né, da minha família, a gente não tinha muito essa cultura de investir em dança, mas os meus pais me mantiveram ali naquele projeto social gratuito, né? De toda terça-feira me levavam para dançar, e foi ali que eu comecei a me aproximar do samba. Passado algum tempo, eu comecei a frequentar bailes de dança de salão, estudantinas de gafieira, ainda ali com 8, 9, 10 anos. Conheci pessoas muito influentes da gafieira. Raquel Mesquita me ajudou muito, né? Jane Aroucha me ajudou muito. Meu primeiro professor foi o Oliveira também, que é bem conhecido na Zona Oeste. Então, eu deslanchei, né, dançando. E dançava com adultos, não tinham muitas crianças que dançavam, que praticavam samba de gafieira, mas eu dançava com os adultos, e ali eu fui fazendo a minha conexão com a dança. E eu fui descobrir o samba no pé no samba de gafieira, porque tinham algumas movimentações mais soltas que a gente fazia, e a gente marcava o samba no pé. Então, ser passista, para mim, vem muito desse lugar de resistência cultural. E já tive a oportunidade, por exemplo, enquanto adolescente, de me filiar a escolas de samba de bairro mesmo. Morei na Estrada da Posse em Santíssimo, vocês devem conhecer também, né? E ali foi meu primeiro contato com uma escola de samba de Santíssimo mesmo. Comecei enquanto passista ali, me destaquei ali na frente da bateria também, algumas vezes ainda adolescente, mas nunca visando nada muito grande. Eu só gostava muito, eu só tinha muito apreço pelo samba. Passando algum tempo, com 13, 14 anos, eu comecei o balé clássico. E aí eu já saí um pouco dessa dança de resistência e herança cultural e fui para uma dança mais clássica, mais erudita. Ganhei uma bolsa numa escola de dança, chamada Alegro, também da Zona Oeste, e comecei a praticar o balé clássico e o jazz. Veio daí a minha primeira formação. Mas todo mundo percebia o meu talento para as danças urbanas, danças de rua, street dance, sapateado, né? Eu sempre tive essas raízes, apesar desse viés aí da dança clássica. Então, passado algum tempo, depois de ter essa primeira formação com o jazz, né, o jazz lírico, o jazz Broadway, participar de musicais junto a essa companhia de dança, eu percebi que era aquilo que eu queria para mim. E aí eu começo essa busca por saber como eu posso, me profissionalizar na dança. Como eu consigo, né, daqui da onde eu estou, na Zona Oeste, um bairro pequeno, né, chegar a esse centro do Rio de Janeiro e me especializar na dança? Porque para quem vem da onde eu venho, é um caminho mais árduo, é um caminho mais distante. São horas de condução, é um gasto, é um investimento, né? Você não tem patrocínio de ninguém. Então, os meus pais me ajudaram muito nisso. E aí eu começo a pensar na possibilidade de tirar um DRT, que é uma licença, né, para um artista começar a fazer trabalhos midiáticos e dar aula de dança, sendo realmente certificado, sendo profissional, visto que eu já tinha formação em jazz e balé e queria agora almejar a dança show, né?
E aí eu fiz uma prova no SPDRJ, enfim, todo um processo, passei, tirei o meu DRT, tirei essa licença. E eu já auxiliava nas aulas de dança ali desde os 14 anos, mas eu não era professora. Me tornei professora após tirar esse DRT, né? E aí eu começo a dar essas aulas de dança. A partir desse momento, eu descubro e percebo que as minhas raízes estavam me chamando. Porque os trabalhos que apareciam eram samba de gafieira, era o samba no pé, as pessoas queriam me ver sambando, as pessoas queriam me ver. Eu ficava pensando, caramba, engraçado, apesar de uma formação mais ligada ao clássico e ao neoclássico, as pessoas me reconhecem pelo meu gingado, as pessoas me reconhecem por meio dessa outra arte, né? E aí eu comecei a me aperfeiçoar no samba no pé. Comecei a fazer workshop, comecei a fazer curso, mas eu já sambava, gente. Eu já tinha o samba da minha família, já tinha o samba que veio do meu pai, né? Eu já tinha o samba de tia Ciata em algum lugar. Então, foi muito interessante ver o quanto eu deslanchei em pouco tempo e sem precisar de muita aula, né? Porque o samba ele é mais subjetivo. E aquilo vinha, eu não sei nem explicar para vocês, né? O quanto eu fiquei imersa nesse conteúdo do samba do pé durante algum tempo, e em pouco tempo eu já estava nessas apresentações midiáticas e dando aula. E aí eu começo com a minha primeira turma de samba no pé e vem o convite, por exemplo, da Unidos de Padre Miguel para sambar lá. Só que era dentro da Vintém. E aí o meu pai, numa conversa comigo, me disse, olha, para a gente que mora aqui na Posse, para você ir para Vintém vai ficar muito complicado, você ainda é menor de idade. E aí não deu, simplesmente não deu por uma questão de logística, eu não pude ir. Logo depois, né, passado bastante tempo, eu continuei dando as minhas aulas. Eu queria, de alguma forma, que a minha dança não fosse só dança. Eu queria ter como passar para os meus alunos a história do samba. Eu queria ter contexto. Eu queria entender de onde o samba vem. E aí eu começo a pensar em qual faculdade eu vou cursar. E aí eu já estou com 17 anos nessa história, nesse desenrolar. Foi quando eu percebi a minha ligação com sociologia, através de um professor negro também, diga-se de passagem, que me enxergou de forma diferente e disse, vai, tenta sociologia. E eu descobri as ciências sociais a partir daí. E aí começa o meu caminho com o Enem, vestibular, faculdade pública cursando ciências sociais, para ganhar contexto dentro do samba no pé. Então é só uma introdução a essa história para vocês perceberem que eu sou muito mais uma passista de vivência, uma professora de samba de vivência e empírica, do que alguém que fez milhares de cursos e aulas com uma outra pessoa. O meu samba ele vem de casa. O meu samba ele é mais raiz. Mas mesmo assim, depois, enquanto professora, eu busquei me aperfeiçoar, porque a técnica anda ali ao lado, né, das nossas vivências. Mas acredito que eu tenha respondido de onde vem o samba, né? Sim, sim, perfeitamente. Com ponto e vírgula. Obrigado pela resposta. Eu vou passar para o meu amigo Bruce. Bruce, é contigo. Anessa, não é isso a pronúncia? Isso mesmo. Já que você falou da parte de dança e no seu release estava cantora, em que momento você resolveu se aventurar por esse lado de cantora? Perfeito. Eu vou contar para vocês a primeira experiência como cantora, que é bem legal. Eu estava no shopping de Bangu, e aí tinha um karaokê ao vivo, e aí nisso a minha mãe sabia que eu gostava muito de cantar, eu cantava muito em casa, e as pessoas já falavam, gente, ela é afinada. Eu falava, o que é isso, afinação? Não sabia. E aí eu fui nesse karaokê ao vivo, e minha mãe falou assim, vai lá, canta uma música. E eu parei a praça de alimentação. Eu acho que daquele dia... Eu falei, talvez eu seja afinada. E aí o meu padrasto, que também é uma personalidade muito importante na minha história, falou assim, eu vou pagar um curso de aula de canto para você. Você quer fazer? Eu falei, quero. E aí eu comecei a fazer aula com a professora Sueli Soares, que tem muito carinho, inclusive, e ela me ensinou tudo o que eu sei a respeito de técnica vocal, né? Então eu comecei a fazer essas aulas de canto e comecei a postar vídeo na internet. Eu sempre fui muito astuciosa, né? Postando meus vídeos, e tinham comentários positivos, comentários negativos, mas isso nunca foi uma questão para mim. Eu queria compartilhar minha arte com as pessoas, e algumas se identificavam, outras não, e estava tudo bem. Então, ali, com os meus 16, 17 anos, eu já tinha, 10 mil seguidores no Instagram, o que para uma adolescente, gente, é muito, né?
Então eu pensava, caramba, as pessoas gostam da minha arte. Aí eu comecei a postar os vídeos, né, Bruce? Então eu comecei a me aventurar na internet. E aí, passado um tempinho, a minha professora de canto falou assim, ó, vamos participar desse concurso de canto, por que não? E aí, isso, no meio da pandemia, ali foi meu primeiro concurso de canto online, gente. Muito, muito, muito bom a experiência. E aí eu participei do Voz da Quarentena, que era um concurso online. Pouco tempo depois eu participo do Campus Canta Mais. E aí vou participando desses concursos e as pessoas vão vendo o meu talento. E aí eu comecei com a ideia, eu quero fazer voz e violão, eu quero fazer barzinho, eu quero tocar, eu quero cantar na noite. Então, eu não almejei de início apresentações com grandes palcos, não. Eu queria vivência de cantora, eu queria vivência enquanto musicista. E foi a noite que me trouxe, né? Então, eu começo a fazer voz e violão em barzinhos, estabelecimentos comerciais, e aí começa a minha experiência como cantora de rua, né? Por assim dizer. E sempre foi muito valoroso, todas essas apresentações, sempre foram muito valorosas, né? Porque eu dançava também. Então eu começo a cantar e aí eu começo a dançar com o meu público e interagir e as pessoas percebem que eu tenho uma coisa diferente porque eu sou das duas vertentes, eu sou da dança, eu sou da música. E isso foi o que me fez ascender de certa forma nos lugares onde eu passei. E aí já participei de grandes apresentações, por exemplo, hoje eu moro em Campos dos Goytacazes, né, que é interior do Rio, porque faço faculdade aqui, e aqui já participei de grandes eventos, já cantei em grandes palcos, aqui já cantei para várias pessoas, né? Já lotei barzinhos, enfim, casas de show. Então, hoje eu posso dizer que sou uma cantora, tenho experiência no que eu faço, mas eu comecei num karaokê da praça de alimentação do Shopping de Bambu. E você dá seguimento a essa vertente da canção ou não? Sim, nos finais de semana eu trabalho com voz e violão aqui na cidade, né? Hoje o meu violonista é o meu esposo, e a gente faz esse show juntos aí. Então, dou segmento. Eu tenho um clipe feito também, quero deixar o convite para as pessoas que gostarem, se identificarem comigo, assistirem também no YouTube, né? Só colocar o meu nome. Eu tenho um clipe, música autoral, nesse clipe eu danço, canto, mostro um pouco aí da minha vertente também, mais puxada para o pop. Eu canto de tudo, canto MPB, samba, um pouco de black music também. Hoje, aqui em Campos também, tem que cantar um pouco de sertanejo, porque a galera adora sertanejo, mas não é aí o meu gênero musical favorito, mas canto um pouco de tudo também. Então, hoje eu dou continuidade com esse trabalho musical, junto com as aulas de dança. Eu vou intercalando aí e sobrevivendo a vida de graduação, gente, porque não é fácil, né, estudar e trabalhar também. Ok, segue Borges. Então, na verdade, você mora na cidade do interior. Você, como funciona, né? Como funciona para ti? Você está distante da capital, né? Onde as pessoas têm maior visibilidade, digamos assim. Eu não conheço a sua cidade. Eu sempre digo ainda, né? Tem muita coisa que às vezes a gente conhece de fora e não conhece do nosso próprio país e a cidade que a gente vive, né? Como é a vida musical na tua cidade, aí em Campos dos Goytacazes? Se tem mais dificuldade para mídia, né, do que numa cidade como Rio de Janeiro, que as coisas acontecem muito mais rápido. Enfim, como se trabalha essa... A gente sempre tem ideia de que está afastada do Rio de Janeiro as coisas não acontecem. É claro que tem várias cidades do interior do nosso país que as coisas acontecem. Tem os cantores regionais, que muitas vezes são muito conhecidos regionalmente, mas não conhecidos a nível nacional ou estadual. Como é que funciona para você a vida artística numa cidade fora da capital? Perfeito. Eu acho super importante primeiro a gente fazer o recorte de que Campos é maior que o Rio de Janeiro em extensão, apesar de ter menos pessoas morando, né? Então é uma cidade do interior do Rio, mas não chega a ser como uma cidade pequena, como Itaúna, por exemplo, né? Campos também é uma cidade muito grande.
Então, aqui, honestamente, as portas desse mercado artístico se abriram para mim muito mais do que no Rio, apesar de eu ter morado grande parte da minha vida no Rio, porque lá tem muita competitividade, muita gente faz o que eu faço, ainda que não igual, ainda que não da mesma maneira, mas temos muitas pessoas, né, que são cantores, que são passistas, enfim, que são do samba, que dão aula. Então, aqui em Campos, sou eu, é basicamente isso, né? Tem outras pessoas também, mas o que eu quero dizer é que a competitividade sendo menor, você acaba se destacando um pouco mais naquilo que você faz. E aqui a gente tem também o benefício de que tudo é mais perto, então eu acesso o centro da cidade, eu acesso áreas periféricas com muito mais facilidade do que uma Avenida Brasil, onde eu tinha que sair da estrada da posse e ir para o centro do Rio de Janeiro, que era onde as coisas aconteciam, e passava às vezes 6 horas dentro de um transporte público. Então, em questão de mobilidade urbana, né, eu confesso a vocês que eu me sinto mais confortável morando aqui em Campos, porque tudo é mais fácil e é mais rápido para mim, né? Eu consigo acessar de forma mais facilitada. Em relação a oportunidades, aqui também eu encontro bastante oportunidade na cidade. Lógico que o Rio de Janeiro, né, gente, é uma capital. A gente tem que levar em consideração que é uma capital. Então, realmente, Campos tem essa defasagem de aderência de público, por exemplo, em apresentações artísticas, né? É uma resistência que a gente encontra. Mas, em compensação, se você souber falar com as pessoas certas, tiver acesso a locais realmente que trazem essa confiabilidade do público, as pessoas são cativas. Até porque aqui tem um evento sábado, vai todo mundo para aquele evento sábado. No Rio de Janeiro, por ser muito grande, ter muita gente, a gente acaba se dividindo. Então, esses marcadores também são bem importantes, né? E uma outra coisa que é importante de falar, né, de contar aqui para vocês, é que eu tinha muito esse pensamento: como vai ser morando numa cidade do interior, né? Eu que sou da capital. Então, eu tinha esse pensamento de que a capital pudesse me trazer mais benefícios do que o interior, e hoje eu vejo que é o extremo oposto. Eu me sinto muito mais confortável morando no interior do que quando eu morava na capital, e as coisas eram bem mais difíceis em relação ao acesso, né, conforme eu disse anteriormente. Então, aqui em Campos, eu tenho minhas turmas presenciais de samba, eu tenho os meus alunos que eu dou aulas presenciais, eu tenho os bares, né, e os eventos particulares que eu faço com a música aos finais de semana, e consegui também criar uma rede de apoio de artistas. Campos tem muitos artistas incríveis também. Isso é sempre bom da gente salientar, né? A gente vai para lugares diferentes e conhece artistas diferentes. Eles não estão só na capital, né? Então a gente precisa reconhecer os artistas regionais, conforme você disse, Luiz. E fora isso, eu também gostei muito de morar aqui e moraria em qualquer outro lugar, porque eu tenho online. O meu alcance nas redes hoje é muito grande, né? Então, eu dou aula para mulheres do Chile, eu dou aula para mulheres da Noruega, eu dou aula para mulheres, enfim, do México, de fora do Brasil. Então, eu posso estar aqui como posso estar em qualquer outro lugar e continuar o meu trabalho, né? Continuar aí pregando a palavra do samba no pé a quem quiser ouvir. Então, eu tenho essa facilidade das redes e hoje é uma facilidade para os artistas, né? Você ter uma boa rede social e você conseguir transmitir o seu trabalho a mais pessoas e a diferentes lugares. Então, a gente também consegue quebrar um pouco dessa barreira de estar em uma cidade menor através das plataformas digitais. Não, com certeza, maravilhoso o teu trabalho. Eu sempre pontuo, né? Que bom que as pessoas da nova geração, né, sendo uma geração diferente da minha, né, enfim, continue propagando, ensinando, levando a cultura que tem a ver com as nossas raízes, né, os que nos foi tirado injustamente, e a gente preservar isso através do que a gente sabe fazer de melhor, o que está dentro da nossa ancestralidade, que é o samba. Então isso é muito, muito, muito importante, cada vez que apareçam mais pessoas que divulguem, né, que levem para o restante do mundo, como você diz, da Noruega, do Chile, enfim, de qualquer outro país que não seja só o Brasil, que conheçam a verdade e a história, porquê do samba, porquê dessa cultura toda. Isso é muito importante. Eu acho que tem sempre um finalzinho de luz no fim do túnel, né? De que essas novas gerações não deixem
como aquele velho ditado, não deixem o samba morrer. E você é uma dessas pessoas que não deixa o samba morrer. Que isso se multiplique cada vez mais, né? Que cada vez mais pessoas como a ti, como a Cristiane que está aqui, a Cristiane Camargo, vocês têm oportunidade de conhecê-la, traz também, está sempre trazendo coisas fantásticas para as pessoas conhecerem. Ela tem um trabalho fantástico, gosto muito do trabalho dela, já assisti várias vezes, né? Enfim, queria te parabenizar por isso. Obrigada. E eu praticamente te fiz uma pergunta, te fiz o meu pensamento com relação a tudo isso, né, que a gente vem passando, que tem nos negado a nossa essência, e pessoas como você, da sua geração e de outras gerações que vierem depois, propaguem o nosso samba, que não deixe realmente o samba morrer. É Com isso, certeza, sério. né? Perdão, só para Pode complementar. falar, desculpa. O samba é essa herança cultural, né? E aí, com o meu trabalho, né, assim como o trabalho da Cris, por exemplo, que está aqui, o que a gente busca é manter essa herança cultural intacta, né? A gente sabe que a gente vem de um apagamento histórico muito grande, né? Advindo de toda a exclusão social que a gente tem, que é difícil mitigar, mas a gente ainda tenta, né, de alguma forma, em algum viés. Então, é super importante que a gente mantenha, que a gente faça essa manutenção do samba, da história do samba, do contexto social do samba, sabendo que o samba vem de mãos negras também, né? Sempre respeitando essas origens. Então, nas minhas aulas, eu busco ensinar mais do que movimentos e passos de dança. Eu procuro explicar, olha, em algum momento você foi ensinada que não deveria mexer os seus ombros, que não deveria mexer os seus quadris, porque isso era coisa de, abre aspas duplas, né? Uma mulher da vida, uma mulher que não merecia respeito, mas hoje você não precisa mais negligenciar os seus quadris, nem os seus ombros, nem o seu dançar. Hoje você pode dançar, você tem liberdade através do samba. Então a gente busca sempre passar também, né, o contexto por trás e ensinar exatamente isso, Cris, que o samba é universal, ele é sim para todos e que a gente pode sim ensinar o samba, né? E respeitar sempre esse lugar de protagonismo, de mãos pretas, de explicar de onde veio. Então, é bem o que você disse, é deixar para as próximas gerações um legado do samba e da cultura, né, no geral também. Não, com certeza, com certeza. Célio, por favor. Dando uma aula aqui, hein? Nessa. Estou aprendendo com vocês também. Obrigado. Fala aí para mim, você sai em alguma escola de samba? Você tem alguma escola de samba que você ainda não saiu, que você gostaria de sair? Fala um pouquinho dessa parte na sua vida. Com certeza. Então, atualmente eu saio nos Congos, que é uma escola de samba de São João da Barra, tá? Que é próximo aqui de Campos, é um outro município, né? Mas é bem próximo. E os Congos é uma escola que existe há muito tempo. Eu não sei se é 1930 ou 20, alguma coisa, não me recordo agora. Mas é uma escola muito antiga que começou como um bloquinho, né? E hoje é uma das maiores escolas que nós temos aqui no interior. E saio enquanto passista mesmo, ala das camisas, sabe? Eu sou muito essa passista que não busca só o brilho, né, o glamour do carnaval. Eu gosto de estar no barracão, eu gosto de queimar o dedo com cola quente. Eu sou mais essa pessoa do vamos fazer, vamos agregar. Então eu saio em escolas menores, aqui em Campos mesmo, né, na minha cidade atual. Eu já me considero quase uma campista, tá, gente? Apesar de carioca, então, minha cidade, aquelas. Mas, enfim, aqui em Campos eu saio também na Mocidade Alegre, né? Que é uma escola bem pequena que tem aqui, mas que eu também tenho muito carinho, muito apreço. O Carnaval de Campos, fazendo um recorte, ele está muito sucateado. A verba não é muito bem repassada, enfim, temos questões, né? As quais podemos conversar depois. Então, eu procuro sair também em São João da Barra, porque aqui o carnaval às vezes acontece, às vezes não. Então, eu saio lá em São João também. Aldione Sena, gente, nossa mestra, boa noite, minha referência, uma das minhas referências aí, nossa baluarte de samba. E aí, dando continuidade, eu saio nessas duas escolas.
Pense em escolas às quais eu adoraria passar, do grupo especial, Série B, Série A do Carnaval do Rio de Janeiro. Espero que um dia o convite venha, né? Também nossa escola da Avenida Brasil, né, meu mestre Célio Santos? Estarei lá também, com certeza, um dia. Então, assim, tem escolas às quais eu tenho muito carinho. Porém, a Mangueira, ela está num lugar do meu coração muito relevante, né? Eu tenho uma história com a Mangueira que é a minha ligação com meu pai, minha conexão com ele, é a nossa escola do coração. Então, se algum dia eu conseguisse desfilar na Mangueira, nossa, eu seria muito feliz. Mas as outras escolas também, eu acho que quem ama o carnaval ama todas as escolas, né? Eu acho que a gente tem um espaço para cada uma. Então, amo a Portela, ressambei na quadra da Portela. Amo o Salgueiro, amo Mangueira, né? Então, é aquilo, não tem muito o que escolher, assim. Mas, só para deixar claro, né, a minha escola do coração é a Mangueira. E um dia, se surgir a oportunidade com essas escolas do Rio, eu vou. Só que eu quero ir firmando compromisso. Então, assim, eu só posso ir quando eu terminar minha graduação. Para eu poder estar no ensaio toda semana, né? A gente tem um ensaio de rua que precisa ser respeitado. A gente tem um cronograma que precisa ser respeitado. Então, ainda que o convite viesse hoje, eu não conseguiria cumprir a agenda. E para mim não basta estar lá só no dia do samba e terminar o samba e voltar para minha casa. Eu gosto de viver o carnaval. E para isso eu preciso estar perto. Entendem o meu ponto? Eu respeito muito quem não pode ter essa assiduidade, mas para mim não funciona. Porque para mim é muito mais do que botar a roupa de passista, o salto e sambar. É aquela vivência com a escola, é o amor pela comunidade que está em volta. E por isso que eu ainda não estou numa escola do Rio, porque eu não moro lá. Ah, muito bom, muito bom. É só para te deixar ciente, a Aldione Sena, ela é a minha diretora de passista lá na Avenida Brasil, né? Então, com certeza, depois dessa entrevista, ela vai te chamar para desfilar com ela, que ela é danada, ela é assim. Opa, fechado. Convite super aceito. E assim, é muito importante, né, a gente falar sobre baluartes como a Aldione Sena, que fizeram história no nosso carnaval, fazem história até hoje, elegantérrima, sambando, uma classe maravilhosa. E hoje a nova geração, infelizmente, não conhece essas grandes referências, porque nós temos um apagamento dentro do carnaval, infelizmente, né? Eu sempre conto a história da Soninha Capeta também, que é maravilhosa, né? Enfim, fez história no carnaval, mas durante o restante do ano, ela trabalhava com outras coisas. Ela trabalhava na área de limpeza, ela trabalhava, sabe? Então, é uma grande personalidade carnavalesca, mas fora de fevereiro, onde ela estava. Então, acho importante a gente pensar essas questões também, porque explicam muito como funcionam as engrenagens do nosso carnaval do Rio de Janeiro, que é um carnaval super midiático, mas passa a fevereiro, essas grandes personalidades ficam esquecidas. Então, que a gente possa saudar a Aldione Sena o ano inteiro, não só em fevereiro, né, minha gente? É isso. Acho que o Célio Bem, caiu com a gente, né? eu acho que houve algum problema com a conexão dele, mas eu vou seguindo aqui. Bem, você falou da rede de apoio aos artistas aí da sua região. Conta um pouco mais sobre essa história e a importância e o que tem atualmente aí. Perdão, o áudio está falhando um pouco. Você pode repetir, Bruce? Você falou da rede de apoio de artistas na sua região. Você poderia falar um pouco mais como surgiu essa ideia e quem hoje está nesse meio dessa sua rede de apoio? Perfeito. Então, essa rede de apoio, né, com os artistas regionais, ela é feita pelas nossas próprias mãos. Não tem ninguém intermediando esse acesso, não. É mais ou menos assim que funciona. Se eu vou a um lugar onde está cantando, por exemplo, Teodoro, que é um grande amigo meu que é musicista aqui na cidade, eu vou dar uma palhinha nesse show, né? Eu vou fazer uma participação, ele vai divulgar o meu trabalho, ele vai ao local onde eu estou cantando, ele vai poder fazer uma participação e divulgar o trabalho dele. Então, são os próprios artistas que se apoiam aqui na cidade. E eu devo muito a várias pessoas aqui de Campos, né? O Teodoro, por exemplo, que me apresentou as pessoas aqui, né? Temos também cantores como Cauã Lima, temos cantores como Nájila, que é um fenômeno, né, do pagode do samba aqui na cidade. Então, esses artistas, eles nos permitem fazer participações nos shows deles
E, por exemplo, nos meus shows, eles também fazem participação e assim a gente vai disseminando o trabalho um do outro. Compartilha algo na rede social um do outro, que aí já mostra o trabalho daquela pessoa. Então, são os próprios artistas que deram as mãos e decidiram caminhar juntos por aqui. Diferente do que eu via na grande capital, que era mais uma questão de competitividade e concorrência. Não que aqui não tenha. A gente tem o mundo ideal e o real, né, gente? A gente tem que trabalhar com a realidade. A gente tem, sim, concorrência aqui em Campos, mas eu percebo uma união maior entre esses artistas, esses músicos da noite, né? Eu não consigo me lembrar o nome de todo mundo aqui, mas, assim, são várias pessoas muito talentosas. Depois eu posso criar algum canal com vocês para compartilhar outros nomes também, para vocês conhecerem o trabalho. Podem me seguir no Instagram também, que a gente pode trocar uma ideia. Enfim, então, somos nós que fazemos esse papel mesmo de divulgar o trabalho um do outro. E no mundo dos passistas é a mesma coisa aqui na cidade, né? A gente tem um grupo de WhatsApp, né, os passistas aqui de Campos, e aí aparece um trabalho de um evento particular com cachê X. Olha, quem estiver precisando, quem quiser, pega esse trabalho, é roupa tal, tem que fazer determinada coisa em tal lugar. Então a gente tem também essa rede de apoio dos passistas, né? Então é uma forma que a classe artística encontra de sobreviver essas amálgamas aí sociais, né? É um apoiando o outro mesmo. Exatamente. Segue, Borges. Então, a gente sabe que tem um monte, né, espalhado aí pelo Brasil todo, né, nas grandes redes, esse formato copiado da Holanda, né, tem até uma empresa chamada, se não me engano, Endemol, esses realities de música e de pessoas, né, e ultimamente parece que agora no SBT está tendo The Voice, na Globo teve Estrelas, enfim, na Record teve um outro que eu não me lembro o nome agora. Você chegou a ter interesse, por já ser artista ou ter uma carreira, em se inscrever num desses concursos que tem nessas redes? Olha, é uma excelente pergunta e eu já tenho uma experiência, né, com um desses realities. Eu me inscrevi para o The Voice Brasil alguns anos consecutivos. Cheguei a passar na seleção. A seleção é assim, como a gente está aqui, ela é toda online, né? É pelo aplicativo Zoom, e aí você entra, você canta para um produtor, canta para outro, fica numa sala com os outros concorrentes, aquilo dá um frio na barriga, a gente fica gélido, né? Mas é tudo online, assim, tudo bem distante. E eu cheguei a passar por uma fase, né, dessas eliminatórias virtuais, de passar minha música para o produtor, enfim, não fui chamada. Aconteceu isso 2 vezes com o The Voice Brasil. O Estrela da Casa eu me inscrevi uma vez, mas não consegui nem participar das eliminatórias virtuais. O que eu posso trazer para vocês em relação à minha experiência, e aí não quero desmotivar ninguém nessa live, ok? Que seja artista e queira participar. É a minha experiência, né? Levando em consideração o que eu experienciei, é que eles não estão atrás de artistas bons. Eles estão atrás de perfis. E quando eu digo perfis, são perfis marcados, né? Eles já têm ali todas as características que precisam. Olha, eu quero uma mulher de tal etnia, com tal cabelo, com tal postura, que tem esse tipo de comportamento social e que se coloque nessa posição para cantar. Então, não é só você ter boa voz e boa técnica. Você precisa cumprir com esses requisitos. E eu não cumpri pelo seguinte. Me fizeram perguntas. Eu não sei se expressar isso aqui pode gerar algum tipo de problema, mas como eu disse no início, eu não tenho problema com polêmicas. Enfim, me fizeram perguntas do tipo, se alguém no Estrela da Casa, né? Se alguém fizesse alguma coisa com você, você iria para cima? Você sairia no tapa? E aí eu disse prontamente que não, né? Que eu não me sujeitaria a isso. Mas eles já esperam de uma mulher negra, enfim, com todos os marcadores que eu tenho, uma pessoa barraqueira, uma pessoa que bata palma, né? O que não é nenhum problema, desde que seja consciente, né? Desde que seja a personalidade da pessoa. Agora, não é a minha. E por isso, e não pelo meu talento, né? Acredito eu não passei, eu não pude continuar na seletiva do programa. Então, é interessante entender que eles buscam perfis, e se um dia eles estiverem buscando um perfil de uma pessoa um pouco mais solícita e amigável, talvez eu passe. Mas não foi o caso na última vez que me candidatei.
Mas eu penso, sim, não visando ganhar o programa, né? A gente sabe que é um pouco ilusório pensar na possibilidade de ganhar, porque tudo ali já está bem amarrado. Enfim. Mas pensando na possibilidade de compartilhar a minha arte com as pessoas, né? Para que mais pessoas possam chegar, mais pessoas possam me conhecer. Então, é uma possibilidade. Vou tentar ano que vem de novo, vamos ver. Perfeito, perfeito. O Johnny acabou de escrever aqui, que pergunta ridícula. A Conceição Gomes colocou aqui: exatamente, não querem artista de verdade, para dar oportunidade. Querem cliques, audiência que só vem com as tretas do programa. É o que se vê por aí das fazendas e os BBBs da vida, né? Não me patrocina, estou falando porque eu não tenho patrocínio nenhum desses patrocinadores que patrocinam esse programa, mas é exatamente isso, eles não querem a realidade. Uma coisa é ficção e outra coisa é que acontece na real. Mas eu costumo sempre, quando tenho oportunidade aqui no programa, de perguntar a cantores e cantoras, e 90% do que eu perguntei ou falou exatamente o que você falou, ou falou não se inscreveram por esses motivos. Pelo famoso e ridículo perfil. Exato. Eu, honestamente, acho que a gente tem que pensar em quebrar o sistema por dentro, né? Então, eu entraria, né? Se me fosse possível, eu entraria e faria completamente o oposto, que eles não estivessem esperando. Ter empatia com o próximo, saber ser solidário, saber falar, saber se posicionar. Porque, só para vocês ficarem estarrecidos junto comigo, vou contar mais uma pergunta que me foi feita. Perguntaram se eu tinha um relacionamento, eu disse que sim, né? Eu sou casada, enfim. E a pergunta foi: e se você se interessasse por alguém dentro do reality, você trairia? É quente. Ai, meu Deus. Exatamente. Então, só para vocês terem Qual foi a sua resposta? Eu disse, evidentemente, não. Eu não estou no programa para arrumar um outro relacionamento. Se eu entrar no programa, meu objetivo é mostrar e compartilhar a minha arte. E eu acho que essa pergunta não cabe. E eu acho que dali começou a implicância do entrevistador comigo, né? Que eu não estava dando pano para a manga, não estava deixando ele crescer em cima daquelas ideias. Mas eu achei completamente desrespeitoso, gente. Preconcebida. Na realidade, perguntas preconcebidas, preconceituosas, né? O famoso que antigamente rolava muito, não sei hoje em dia, mas eu tinha amigos que trabalhavam dentro de uma emissora de televisão e me contou algumas situações que aconteciam com alguns artistas. Não sei se deve acontecer ainda, porque, enfim, a minha área é a área de rádio, não nada a ver com a TV, mas o antigo teste do sofá para ganhar um determinado papel, né? Para os diretores, os mandões, eles não têm exatamente, Johnny, eles não têm o menor respeito pelas pessoas. Então, assim, se você tem talento, você não precisa se sujeitar a teste de sofá, a teste de nada, né? Se vai ser algum dia, em algum lugar, alguém vai perceber e vai te ver como artista e te levar a sério a tua profissão e respeitar mais uma vez um país tão preconceituoso e machista, porque eu não sei quem te perguntou, mas eu acredito que deve ter sido o homem que te perguntou isso. Mas se for mulher, compactua com essa pergunta idiota, ridícula de um machista que cada dia, quando a gente pensa que acabou, cada dia multiplica-se o número de imbecis, né? De beócios que faz esse tipo de pergunta para uma mulher. Enfim, minha opinião como radialista, não tenho nada a ver com o meu vídeo que aparece aqui da TV Web TV Bela, né? Às vezes se pergunta para uma pessoa tão talentosa, por que não está cantando, por que não está numa novela X, por que essa pessoa tem a consciência que você teve em responder para essa pessoa ridícula, de dizer que não, e que não porque acha porque é assim, tem que ser desse jeito, procura perfis, né? O nego barraqueira, e tem que bater, e tem que fazer, senão não dá audiência,
A gente sabe disso, que tem esses realities da vida aí, que é tudo carta marcada mesmo, e a gente já sabe, né? Enfim, Isso. mas, Bruce, deixa eu te falar, porque eu não deixo nem a entrevistada falar. Nada, fica à vontade. Eu vou aproveitar, já que você tocou lá no Carnaval de São João da Barra, você falou de Campos. A gente tem visto alguns carnavais, até no Rio de Janeiro, em outros estados, tomando força. E por que Campos está com dificuldade de se firmar novamente, no seu modo de ver? Bruce, o seu áudio não está falhando. Tá falhando? Agora, se você falar assim, não, mas se você se distanciar mais um pouco. Pode repetir, por favor, a pergunta. Melhorou? Melhorou. Você falou aí do Carnaval de São João da Barra, falou de Campos. O que chama a atenção nesses carnavais é porque eles têm dificuldade de se firmar no seu modo de análise. Então, é uma questão estrutural, né? A gente sabe que a verba do carnaval, ela é repassada, né? E, infelizmente, algumas agremiações, algumas escolas têm mais privilégio, e aí a gente pode pensar em vários marcadores. Um deles é você conhecer a pessoa certa, né? Conhecer quem indica, conhecer uma pessoa que trabalha na prefeitura, enfim. Existem essas questões. E uma das reuniões de carnaval que teve na cidade, soube-se de que a verba era, por exemplo, de 1,5 milhão, mas que seria repassada de forma diferente, porque existem associações de carnaval. Então, mesmo em uma cidade menor, essas associações unem forças, né? E aquela determinada escola recebe mais verba do que a outra escola. Então, aqui em Campos a gente tem, por exemplo, a saída do boi, né? Que é aquele boi folclórico. E uma dessas escolas menores, só para vocês terem uma dimensão, saiu com a cabeça do boi quebrada no último evento cultural que tivemos, porque só receberam 300, 400 reais. Dentro de uma verba de 1,5 milhão. Ok? Então, assim, é muito complicado você pensar em construir um carnaval sem dinheiro. Um carnaval se faz com dinheiro. Mas a pergunta é, a quem tem beneficiado essa verba do Carnaval de Campos? A quem é interessante que se tenha essa verba do Carnaval de Campos? Porque não está chegando nas classes populares, que é quem constrói o carnaval com as próprias mãos. Porque tem passista tendo que custear a própria roupa. Tem escola tendo que construir carro alegórico que não tem como subir. Você tem que montar naqueles ferros para conseguir subir num tripé de um carro de uma escola daqui. Então, a gente percebe que essa verba não está sendo repassada como deveria. Enfim, então precisa haver uma melhor redistribuição dessa verba para que a gente comece a pensar no carnaval com mais equidade. Porque eu participei, por exemplo, de um dos carnavais no nosso sambódromo daqui, né? Que a gente tem aqui em Campos, e tinha escolas muito bonitas, muito direitinhas, e tinha escolas que assim, dava pena de ver, com fantasia caindo, descolando, com coisa mal feita, porque não tinha dinheiro suficiente. Então, infelizmente, né, tem um comentário aqui. É verdade. A internet é uma bênção e uma tragédia ao mesmo tempo, né? Quanto mais a gente sabe, mais a gente sofre, infelizmente. Mas o conhecimento liberta. Então, ainda que a gente não se sinta confortável com as informações, é importante que a gente repasse o conhecimento. Mas voltando à pergunta, né, em si, o que eu mais observo no Carnaval de Campos é essa defasagem de distribuição de renda e a má administração por parte dos dirigentes de algumas escolas. Porque alguns também pegam a verba e fazem o que bem entendem. Olham para o próprio umbigo, não olham para suas comunidades. Então, todo mundo tem uma parcela de responsabilidade. E uma dessa parcela de responsabilidade também é das classes populares que não sabem escolher muito bem quem está ali organizando as coisas. Porque, por exemplo, quando se tem uma aclamação popular em relação a um diretor de escola, as pessoas começam a pensar em desligá-lo, né? As pessoas começam a pensar em trocar aquela gestão. Então, a gente também, eu não posso fazer muito, eu não sei muito, reclama, começa a postar a sua indignação ou a falar sobre suas indignações, né? Não tem essa de dar voz às classes populares. Não, temos voz, já temos. A gente só precisa abrir a boca e começar a falar, começar a fazer, começar a agir, começar a ler, estudar um pouco mais,
sobre o que é consciência de classe, o que é um letramento racial, para a gente começar a entender quem é que está nos representando. Quem são os donos do poder? Eu sempre faço essa pergunta referente ao Carnaval de Campos. Quem são os donos do poder? Quem é que está com essa verba toda, então? Já que tem escola saindo com o boi com a cabeça caída, quebrado. Né? Então, enfim, eu acho que a gente precisa pensar numa melhor distribuição, uma melhor administração e uma aclamação popular que chegue junto para que a gente consiga aí um carnaval mais organizado aqui na cidade, porque realmente está muito em déficit, gente, está muito ruim. Ok, gostei da sua resposta. Segue aí, Borges. Oi, gente. A Liescan é uma liga que conversa com as agremiações? A Conceição está perguntando. Eu não tenho conhecimento sobre isso. Se alguém tiver, pode responder no meu lugar. Eu não conheço. Eu não estou ouvindo o Célio. Célia, abre o teu microfone, por favor. Já está aberto, chefe. Então, eu estou aqui assim, não estarrecido, né? Porque a gente sabe que essas coisas acontecem, sim. Mas foi bom você tocar nesse assunto, porque o público que está assistindo ao desfile, eles chegam a criticar as escolas, né? Falando, o que é isso aí? O que é isso que eu estou vendo? Né? Mas eles não sabem, né, julgar de forma correta, porque, na verdade, como você falou muito bem, não chega lá a verba não chega naqueles que são os verdadeiros artistas, né? Se acha o tempo todo que tem que ser voluntário. Então, para montar um carro, o ferreiro, o que faz toda aquela escultura de gesso, eles têm que ganhar o que é o sustento para a família deles, né? Então, nem sempre dá para você ser voluntário, que fica muito complicado, né? Então, antes do público criticar, procura saber um pouco mais, né? O que está acontecendo? Como você mesmo falou, quem é o dono do poder? Eu acho até que você tem um perfil de político. Em ciências sociais, a gente estuda ciência política e todo mundo fala isso. Você tem que se candidatar. Será? Realmente, porque assim, para você ser político, você tem que ter fundamentos, né? E um pouquinho que você está falando aí, dá para a gente sentir uma firmeza naquilo que você diz, né? Então, você está bem interagida com as questões. Então, Nessa, só para eu acrescentar, eu vi que você dá aula online, não é isso? Sim. E aí, me diga quem é o seu público das suas aulas online. Muito boa essa pergunta, né? Recentemente eu estive mapeando esse meu público das aulas online e eu tive uma descoberta, assim, que para mim foi surpreendente. Eu esperava que quem fosse aderir a essa ideia de aulas online fossem somente as pessoas da nova geração, até por conta de uma identificação com redes sociais e ter mais facilidade, né, a aderirem a uma aula online. Mas eu tenho alunas de 60 anos, eu tenho alunas de 50 e poucos anos, né, que fazem a aula online comigo. E, assim, o meu público são mulheres, tá? De 20 a 60 anos de idade, e as idades são, a faixa etária é bem extensa, porque hoje a gente percebe uma necessidade das pessoas de se sentirem acolhidas, né? E de realmente fazerem algo por si mesmas. E a dança entra nesse lugar, né, de acolhimento. E como eu sou daqui de Campos e são pessoas de vários lugares, eu tive essa ideia, por que não começar com uma turma online? Por que não começar com aula online? Muito obrigada, gente, por terem colocado o arroba aí. Quem quiser seguir e acompanhar meu trabalho, tá bom? Será um prazer. E, enfim, então eu comecei a abrir essas aulas, né, pensando que seria um público de uma faixa etária mais próxima ali dos 20, 30 anos. E eu comecei a ter alunos de 40, 50, 60 anos. E eu sempre faço uma apresentação com elas na turma, né? Peço para elas dizerem de onde são, quem são. E eu vejo histórias assim: nunca pude dançar. Essa está sendo a minha primeira oportunidade de mover o meu corpo, de me mexer, né?
Então, temos histórias assim surpreendentes e inspiradoras de mulheres mais velhas também. E esse público chega até mim através dos vídeos que eu posto nas redes sociais, que são vídeos mais curtos, reproduzindo algum movimento de samba, ensinando. Eu sou muito da metodologia, do ensinar a sambar. Eu quero ensinar do zero. A minha turma se chama Sambando do Zero, né? Então, eu não tenho interesse em ficar, pulinho de passista, contratempo mirabolante do não sei das quantas. Ok, a gente sabe que é muito legal fazer movimentos bem elaborados, né? As pessoas também precisam aprender isso e tem o seu fundamento, você aprimorar o seu floreio. Mas eu quero falar com aquele público que não pode aprender. Eu quero ensinar para mulheres que não tiveram condições de aprender, que foram em uma aula de quadra e não se sentiram totalmente acolhidas porque não alcançaram o nível. A gente sabe que na aula de quadra a gente precisa passar um samba mais dinâmico, porque tem passistas ali, faz sentido. Mas e aquela mulher que quer aprender a sambar para sambar na casa dela? Quer aprender por uma realização pessoal? O que eu faço com ela? Onde é que eu coloco ela? Né? Então, para a gente começar a nivelar essas pessoas, a gente tem que vir de baixo, né, de certa forma, e ir galgando esse conhecimento aos poucos. Então, o meu conteúdo é um conteúdo simples. Eu não vou ficar só com nomenclatura, eu vou te explicar do zero. Olha, é assim, contratempo é isso, contagem é isso, sequência é isso, samba é isso. Então, é aquele conteúdo que faz com que você sinta afinidade de aprender. Então, acho que é por isso também que eu tenho esse público tão misto. Então, tem gente que pode aprender com o meu conteúdo gratuito, que é o vídeo que eu posto na rede social ensinando passo. Tem gente que vai me procurar para uma mentoria particular e eu vou ficar ali com aquela pessoa no tete-a-tete, na aula ao vivo, tirando dúvida, explicando. E tem a turma online que você vai socializar, que também é muito importante, a dança vir nesse lugar de socialização. Então você vai socializar, vai brincar, vai dar risada, vai aprender de uma forma mais dinâmica, né? Mais recreativa também. Então a dança para mim é isso, é recreação, é trabalhar a sua leveza, mas ao mesmo tempo juntar a técnica e mostrar que todo mundo pode aprender sim a sambar. Essa é a tese que eu levo e que eu carrego. Lógico que dentro dos seus limites, dentro da sua bagagem, respeitando o seu tempo. Você não tem que pensar em sambar como a Santinha samba, como a Aldione samba, como a Nessa samba, mas como você pode aprender a sambar com a sua identidade. Então é isso que eu costumo falar com os meus alunos em aula. Com certeza, com certeza. Projetos, você tem algum projetos? Isso que eu falo. Então, eu tenho, assim, projetos aqui dentro, né? Projetos que estão... Eu tenho... Como é que a gente dá o nome? É uma iniciação científica. Isso eu tenho, né? Eu comecei uma área de estudo, que é a dança como marcador democrático social, e aí eu vou para comunidades aqui de Campos, uma delas é a comunidade dos Predinhos, já fui para a comunidade da Portelinha e Goiabal, né? 3 áreas de estudo, e eu levo a dança para crianças e adolescentes em vulnerabilidade social. O nome do meu projeto é Raízes da Esperança, tem um Instagram também, para quem quiser acompanhar. Só que esse projeto ele não tem CNPJ ainda, eu comecei com ele tem 3 anos, né? Não, 2 anos, perdão. Então, ele está numa fase experimental. Eu ainda não institucionalizei, se é o que vocês estão perguntando. Não tenho nenhum projeto institucionalizado. E também não passei nenhuma lei, Aldir Blanc, nada disso. A gente sobrevive através de doações, através da comunidade se juntando e fazendo aquilo acontecer, sabe? No momento é isso que eu faço. Porque é o que eu consigo fazer agora. Mas eu tenho, sim, interesse e almejo conseguir institucionalizar esse projeto e passar no edital para que a gente tenha uma verba garantida ali mês a mês, porque dessa forma a gente vai conseguir ajudar muito mais pessoas, né? A gente vai conseguir não só levar dança, donativo e alimento, a gente vai poder estruturar um local para essas crianças e esses adolescentes fazerem aula de dança, ter um estúdio climatizado, enfim, eu penso em muitas coisas. Mas aqui na cidade eu comecei com esse trabalho porque eu vi a necessidade dessas crianças e esses adolescentes dentro das comunidades de terem a arte como válvula de escape. E aí eu comecei a pensar, como eu faço isso? E eu juntei os voluntários, né, que parte dos voluntários são meus familiares, né? Minha mãe, meu pai, todo mundo entrou de cabeça comigo, porque família é assim, né? Mas temos também voluntários que eu conheci aqui na cidade, se tornaram grandes amigos, né, do Raízes da Esperança. E aí a gente começou a juntar, arrecadar alimentos, roupas, itens de higiene pessoal, enfim, diversos itens, e a gente levava nas instituições. Aí eu fiz o primeiro trabalho no orfanato, aí dou uma aula de dança, a gente entrega os donativos, explica um pouco sobre a arte, levo numa comunidade que foi da Portelinha, lá não tinha instituição nenhuma, foi
dentro da comunidade mesmo, para vocês terem noção, só um recorte, eu falei com o responsável pela boca de fumo da comunidade da Portelinha, assim como eu estou falando com vocês, na boa. Né? E ele me recebeu super bem, né, no sentido de me permitir estar naquele espaço, que é um espaço controlado por poderes ali, né, periféricos e marginalizados, mas ele foi super solícito quando eu falei, olha, eu quero ensinar as crianças a dançar, eu posso? Então, assim, fizemos o projeto Pedro da Comunidade também. A última edição foi num abrigo, que é na comunidade da Tapera, que é o Abrigo Guerreiros da Paz. Então, eu tenho levado a dança, disseminado a dança, arte, brincadeira, enfim, com as crianças e os adolescentes. Mas eu quero mais. Eu quero poder levar meu projeto de samba para uma quadra de escola de samba dentro de uma comunidade. Enfim, institucionalizar o Raízes da Esperança. São projetos futuros, né? Mas é muito bom trabalhar com projeto social e eu acho que o meu viés é esse, né? Eu vim para isso e é o que me realiza. Não somos nós, os voluntários, que estamos ajudando somente, estamos sendo ajudados, que a gente sai de lá renovado, gente. É uma energia maravilhosa, né? Participar de projeto social e é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de estar na frente, eu gosto de coordenar. Então hoje eu tenho Raízes da Esperança. Beleza. Beleza, Bruce. Vamos fazer a rodada final. Começa contigo, por favor. Bem, para fechar, eu gostaria de saber de você, né, sobre a questão de que dentro desse projeto aí que você falou, né, que sementes, né, no caso, que frutos já foram deixados aí para você e qual o legado que você quer deixar de todo esse trabalho? Perfeito. Os frutos que esse projeto tem deixado é de mostrar que há esperança. Conforme o Luiz disse, há uma luz no fim do túnel, né? Então, quando a gente adentra esses locais e a gente consegue mostrar que a arte é uma possibilidade, é uma profissão, muitas crianças perguntam, tia, você trabalha com isso? Eu falo, sim. Hoje eu me mantenho, a minha renda, né, vem da arte. Então, é uma possibilidade para eles também que não conhecem. E eu tenho deixado sementes de esperança, né, resumidamente falando, e de inúmeras possibilidades, mostrando que eles podem, sim, ser quem eles quiserem. Lógico que dentro, né, daquelas amálgamas sociais, né, a gente sabe que não temos as mesmas oportunidades, eu explico isso para eles, mas eu sempre digo que o estudo é um caminho, que a educação é um caminho. Então, a gente tenta, para além de donativos, levar também conhecimento, roda de leitura, né? Então, por isso também que eu quis cursar ciências sociais, entende, Bruce? Para eu poder furar essa bolha, né, de que o conhecimento é só para a universidade e conseguir trazer o conhecimento para fora da universidade, fazer uma ponte, uma extensão. Então, essa semente que eu tenho deixado de que o conhecimento é uma possibilidade, de que a arte é uma possibilidade e que eles podem ter esperança independente dos marcadores sociais de classe e étnicos que eles se encontram hoje. E o legado que eu quero deixar, para além de não deixar o samba morrer, como diz nossa contemporânea filósofa Alcione, é de que a gente possa enxergar na arte um motivador, né, para que a gente continue aí buscando as nossas origens, para que a gente não se desprenda das nossas raízes e que a gente sempre procure enxergar quem somos, de onde viemos e quem veio antes de nós, para que a gente consiga criar um caminho também para quem vem depois. Então, hoje o meu legado é, eu vou andar no sol para que muitas pessoas possam caminhar na sombra futuramente. Valeu. Segue a gente. Antes de passar para o Célio, eu vou falar só o que a Conceição deixou aqui, né, falando sobre a Lésia-Can, que é uma liga independente da escola de samba e entidade carnavalesca de Campos Goytacazes, fundada em 2021, pelo menos é isso que aparece oficialmente na internet. Caramba, Conceição. Obrigada pela informação. Eu vou até anotar esse nome aqui. Eu não tinha conhecimento mesmo sobre essa liga, mas é importante a gente conhecer, né? Enfim, para poder disseminar o conhecimento. Então, eu vou anotar aqui. Muito obrigada pela sua informação. Fica aí o conhecimento. Então, logo a gente termina aqui a live, ela automaticamente já vai para o canal. Eu vou mandar para o Célio mandar para ti, tá? Para que você possa compartilhar esse nosso bate-papo com as pessoas que não tiveram oportunidade de estar aqui conosco. Célia,
consideração final, por favor. Bom, em primeiro lugar, lógico, agradecer por você nos ceder essa honra, né, de estar aqui no nosso programa. Eu posso falar que o seu perfil é o perfil que a gente procura sempre, né? Essa sua gentileza, essa sua educação, a forma como você transmite, é isso que a gente procura. E muitas das vezes, né, a gente vê aquela mulata sambando, então, e não tem ideia, né, do que ela é capaz. E eu hoje vi que você é muito mais do que você apresenta nos seus vídeos. Eu sei que você, de vez em quando, dá uns conselhos lá nos vídeos, você dá umas dicas. Isso é tão legal, sabe? Dá uma segurança muito grande e dá para entender muito bem a quantidade de seguidores que estão com você. Porque eles querem ouvir, né? Eles querem um alicerce, algo que eles possam seguir nessa vida, né? Então, olha só, eu quero te agradecer de coração. Com certeza, a Odione aí já fez o convite, né? Se ela não fizesse, eu ia fazer, mas ela já fez aí o convite. Assim que nós estivermos liberados, a gente vai entrar em contato com você, né? Porque a gente depende da parte ainda da Superliga. Opa, gente, aí, ó, convite feito, tá vendo? Muito obrigada. Né? E que a gente tenha um trajeto assim maravilhoso. Eu confio muito, por isso que eu entrei de cabeça nesse projeto que me foi oferecido, né? E toda a minha diretoria são todas pessoas de bom coração, com o pé no chão, que querem resgatar o samba como ele é, não como eles querem que seja. Então, muito obrigado, Nissan. A gente vai torcer por você, tá bom? Muito obrigada. Eu agradeço o convite mais uma vez, agradeço a todas as pessoas que ficaram aqui com a gente, nos ouvindo, né? Compartilhando com a gente, reagindo aí nos comentários. Agradeço a vocês também pela oportunidade. Quero dizer que foi um prazer estar com vocês. Meu fone descarregou, mas vocês conseguem me ouvir? Sim, tá dando para ouvir sim. E dizer também que foi muito importante para mim estar aqui nesse lugar, né, compartilhando um pouco do que aprendi, do que eu sei, e aprendendo com vocês também, que são grandes mestres aí, que fazem um trabalho tão exímio, né? Continuem com esse trabalho, que mais artistas independentes possam aparecer por aqui, que mais fascistas possam estar nesse lugar de protagonismo, né? Mostrando um pouco das suas vivências, porque é isso que realmente importa, né? Essa valorização cultural que vocês estão promovendo com esse programa. Então, muita gratidão a todos, tá bom? E é isso. Espero que possamos estar juntos mais vezes em outras oportunidades, quem sabe até presencialmente, lá na minha escola da Avenida Brasil agora, hein? Certo, gratidão sempre. Muito obrigado por ter disponibilizado esse tempo para nós. Foi aberto uma exceção para ti, tá? Essas lives elas são feitas terças-feiras, tá? E em caráter especial estamos fazendo esse bate-papo na quarta-feira porque queria muito conhecer a tua história, e o Célio falou, o Célio traz sempre convidados e convidadas aqui que tem agradecido bastante a nossa troca de experiência. Nós aprendemos com quem nós conversamos e as pessoas que conversam conosco também aprendem conosco, né? E vamos aí adiante, muita sorte para ti, que Deus te abençoe e conte sempre com a Web TV Bela, Web Rádio Bela, no que tu precisares, tá? Tá bem, pessoal. Muito obrigada, viu? Ok. Gente, aqui nós conversamos hoje com a Nessa Matos, né, essa pessoa maravilhosa que esclareceu para várias pessoas que acompanharam esse nosso bate-papo, acompanharão depois, que depois será compartilhada com a nossa live, e estaremos no próximo programa, daqui a 15 dias, que a gente tem feito a cada 15 dias, mais um convidado ou convidada do mundo do samba ou do mundo das artes para vocês. Um beijo no coração de todos, fiquem com Deus
Se Tchau, cuidem. pessoal. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.